todos estejam bem em suas casas. Vamos trabalhar equação do segundo grau. Então, primeiro a gente tem que conhecer o que são essas equações do segundo grau, quais as características dessa equação, tá? Então, uma equação do segundo grau tem a forma de ax² mais bx mais c igual a zero, sendo que a, b e c, no caso, esse a, esse b, esse c, pode ser qualquer número real. E a, que é esse a aqui, que acompanha o x², ele tem que ser diferente de zero. Então, pode ser qualquer número sendo menos zero. Então, o valor de a não pode ser zero. Mas o valor de b e c pode ser zero ou qualquer um outro número. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui é 2x² mais 3x menos 40 igual a zero. Se a gente observar, x² aqui, ele está me informando que ele é uma equação do segundo grau. Sempre que a gente tem x² é uma equação do segundo grau. Por que é uma equação do segundo grau? Esse 2 aqui, ele já está me informando que é ao quadrado, então é uma equação do segundo grau, tá? Então essa é a característica, eu tenho que observar se na minha expressão tem x². Se tiver, ela é uma equação do segundo grau, certo? Depois, mais pra frente, a gente vai aprender o porquê que tem esse 2 aqui, tá? Quer dizer que ele vai ter duas respostas na nossa equação, tá? Então, conforme o expoente, é a quantidade de resposta que a gente tem na nossa expressão, tá? Então, aqui a gente tem o 2x². Se eu pedir para vocês assim, ó, quem é o a dessa nossa expressão? O a é quem está acompanhando o x². Então, aqui, ó, o valor de a é o 2, tá? O valor de b é quem acompanha o x, só x, não é x². Então, quem está acompanhando o x é o valor de b. E o número sozinho, sem letra nenhuma, é o valor de c. Então, se a gente observar, nessa expressão, a gente tem o valor de a, o valor de b e o valor de c. Logo, ela é uma expressão, ela é uma equação do segundo grau, tá? Então, essa aqui, sim, é uma equação do segundo grau. Agora, vamos observar o segundo exemplo. A gente tem x mais 30 igual a zero. É uma equação do segundo grau? Lembrem-se que a característica da equação do segundo grau, para a gente saber se é uma equação do segundo grau, sim ou não, é observar se ela tem o x². Ela tem x²? Vamos ver. Tem x, mas não tem expoente, não tem x². Então, ela não é uma equação do segundo grau. Então, esse exemplo aqui não é uma equação, tá? Um outro exemplo, x² mais 2x menos 15 igual a zero. Como é que a gente identifica se é uma equação do segundo grau? Observando o expoente do x. Temos x² nessa equação? Não, temos x². Logo, ela não é uma equação do segundo grau, tá? Então, aqui também não é uma equação do segundo grau. Um outro exemplo. Menos x² menos 36 igual a zero. Temos x² aqui? Temos menos x². Se temos o x², sim, ela é uma equação do segundo grau. Então, aqui sim, é uma equação do segundo grau.
outro exemplo, a gente tem y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Quando a gente fala, tem que ter x ao quadrado, mas a letra é uma expressão que a gente usa na matemática, né? A letra não interfere a característica da nossa equação. Pode ser qualquer letra. É mais usado o x, mas o y também é usado na matemática. Então, se a gente tem a característica de y ao quadrado, também é uma equação de segundo grau, tá? Então, a letra pode ser x, pode ser y, pode ser z, tá? Só tem que tomar cuidado. Então, também ela é uma equação de segundo grau, pois a gente tem aqui y elevado ao quadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Então, aqui sim é uma equação do segundo grau. Então, só para lembrar, a característica de uma equação de segundo grau é quando a gente tem um expoente elevado ao quadrado na nossa expressão, na nossa equação, certo? Então, pessoal, outra característica que a gente pode observar nas equações do segundo grau é que elas podem ser completa e incompleta. Primeiro, antes de saber que ela é completa ou incompleta, a gente precisa conhecer os coeficientes da nossa equação do segundo grau. Se a gente observar aqui, todas são uma equação do segundo grau, porque todas têm expoente elevado ao quadrado, tá? X ao quadrado e y ao quadrado. Então, todas são uma equação do segundo grau, certo? E para a gente conhecer esses coeficientes, são os valores que acompanham o valor de x ao quadrado, o valor de x e o número que está sozinho, sem letra nenhuma, tá? Então, esse A significa quem está acompanhando, o número que está acompanhando o x ao quadrado. Nesse caso aqui, seria o valorzinho de A, 1 quando não tem nada, está escondido 1. O valor de B é quem está acompanhando o x sem expoente. Quem é que está acompanhando o x? Menos 5. Então, menos 5 é o nosso valor de B. O valor de A é quem está acompanhando o x ao quadrado. O valor de B, quem está acompanhando o x. E o valor de C é o número sem letra nenhuma, que nesse caso é o 6, ou mais 6. Então aqui, se a gente observar, a gente tem o valor de A gente tem o valor de B e a gente tem o valor de C. Logo, essa equação ela é completa. Por que ela é completa? Porque ela tem todos os elementos, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então essa é uma equação completa. Agora, vamos para o próximo exemplo. Aqui temos x ao quadrado, 3x ao quadrado menos 6x igual a 0. Quem é o nosso valor de A? Quem é o nosso valor de B? E quem é o nosso valor de C? Lembrando que o valor de A é aquele que está acompanhando o x ao quadrado. Quem é o número que está acompanhando o x ao quadrado? É o 3. Então, o valor de A é 3. O valor de B? O valor de B é quem está acompanhando o x. Nesse caso, menos 6. Lembrando que o sinal é sempre o valor da frente, tá? O sinal é da frente, então é menos 6. O nosso valor de B é menos 6. Não esqueçam do sinal. E o valor de C é o número que está sozinho. Temos A, temos B e o valor de C não temos. Logo, se não temos, é 0. Então, aqui, se a gente observar, a gente tem o valor de A, temos o valor de B, mas não temos o valor de C. Se não temos o valor de C,
logo ela vai ser incompleta. Próximo exemplo, temos x² menos 25 igual a zero. Temos primeiro que identificar os coeficientes. Quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. A é quem está acompanhando o x². Nesse caso aqui, o x² não tem nada, ele está escondido aqui, ó, 1. Então, aqui o valor é 1. O valor de B é quem está acompanhando o x. Temos algum elemento que está acompanhando o x? Não. Se não temos, é 0. E o valor de C é o número que está sozinho. Menos 25 não tem letra nenhuma, logo ele é o valor de C. Então, menos 25 é o valor de C. Temos o valor de A, não temos o valor de B, mas temos o valor de C. Logo, ela é uma equação incompleta, pois está faltando o elemento de B. Mais um exemplo, lembrando que y² também é uma equação de segundo grau, que pode ser observada por y, por x, por z, por r, por k, tá? Então, ela é uma equação de segundo grau, porque tem elevado o expoente aqui ao quadrado. Então, menos y² menos 3y menos 4 igual a 0. Primeiro, vamos identificar os coeficientes A, B e C. Quem é o valor de A? Olha, quem está acompanhando o y². Observem que temos o sinal aqui na frente. Quando temos o sinal na frente, também temos que colocar. Então, ele é menos 1. Lembrando que quando temos somente a letra, ela está escondido 1 aqui, né? O valor de B é quem está acompanhando só a letra sem expoente. É o menos 3. Então, aqui, menos 3. E o valor de C é o número que está sozinho. Nesse caso, menos 4. Agora, vamos ver quando a gente tem que escrever uma equação onde a gente precisa do ax² mais bx mais c. Então, aqui eu estou dando os elementos, né? Estou dando os coeficientes. O valor de A, o valor de B e o valor de C. E eu quero que vocês escrevam na forma de equação. Então, aqui, a gente sabe que a gente tem na equação o x², a gente tem o valor de x e um valor de um coeficiente, de um número, só que sem letra nenhuma, e eu tenho que igualar a 0 para ser uma equação, certo? Então, eu tenho que colocar quem é o valor de A no x². Então, nesse caso aqui, é o valor de 2. Então, eu venho e coloco aqui na frente. Então, vai ficar 2x², porque o A é o elemento que acompanha o x². O valor de B é quem acompanha o x sem expoente. Então, logo, ele vai ser 6. Quando não tem sinal, quer dizer que a gente tem o símbolo do positivo, né? Então, aqui vai ser mais 6x. E o valor de C vai ser menos 25, que é o número sem letra que está acompanhando, que não tem letra acompanhando. Então, vai ficar menos 25. Então, aqui está formada a nossa equação. 2x² mais 6x menos 25 igual a 0. Não esqueçam de igualar a 0, certo? Um outro exemplo, temos que o valor de A, quem acompanha o x², temos o valor de x, temos o coeficiente sozinho, igual a 0. Quem acompanha o x² é o valor de A, aqui, menos 21, x². O valor de B é 0. Se o valor de B é 0,
não precisa colocar. Que é 0, né? E o valor de C, 7. Então, 7 positivo, mais 7 igual a 0. Está aqui a nossa equação. Menos 21x ao quadrado mais 7 igual a 0. Montamos uma equação do segundo grau. Próximo exemplo. O valor de A é menos 1. Então, é menos x ao quadrado. Professora, eu quero colocar 1 aqui. Pode, tá? Mas quando não tiver, você tem que observar que ele tem um 1 ali na frente, tá? O valor de B é 16, mais 16x. E o valor de C é 0. O C é quem está acompanhando só o elemento, só o número, tá? Não tem letra nenhuma. Então, vamos igualar a 0. Pronto, está formada a equação. Espero que todos estejam bem em suas casas. Acompanhem os vídeos para ajudar na atividade, na resolução das atividades, tá? Um grande abraço e fiquem bem.